A Austrália gosta de se vender como o lugar mais perigoso e selvagem do planeta. Cobras, aranhas, tubarões, tudo isso vira meme na internet. Mas se você colocar a Austrália do lado da Amazônia, ela vira só um parquinho de criança. E não, isso não é exagero. Eu vou te mostrar números que fazem o continente inteiro da Austrália parecer pequeno, fraco e até meio sem graça perto de uma única floresta. Antes de começar, deixa eu te falar uma coisa. A maioria das pessoas acha que a Amazônia é só uma floresta grande. Só isso, só mais uma área verde no mapa. Mas a real é que a Amazônia não é só grande, ela é um mundo inteiro dentro do nosso mundo. Tem rio que carrega mais água do que os 7 maiores rios do planeta somados. Tem espécie nova sendo descoberta praticamente toda semana. Tem gente vivendo lá dentro que nunca teve contato com o resto da humanidade. E hoje eu vou colocar isso tudo lado a lado com a Austrália, que é um país inteiro, um continente inteiro, para você ver o tamanho da diferença. Aqui vai a pergunta que eu quero que você pense enquanto assiste esse vídeo. Como uma única floresta consegue superar um continente inteiro em quase tudo que importa? Água, vida selvagem, oxigênio, mistério, perigo, tudo isso. A gente foi ensinado a pensar em países e continentes como as maiores unidades de comparação que existem. Mas a Amazônia quebra essa lógica inteira. E quando você entender o motivo, você nunca mais vai olhar para um mapa do mundo do mesmo jeito. Vamos começar pelo tamanho, porque isso já é surreal. A Austrália, como continente, tem cerca de 7,7 milhões de quilômetros quadrados. Parece gigante, né? E é mesmo. É o menor continente do planeta, mas ainda assim enorme. Só que a bacia amazônica sozinha chega perto de 7 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, uma única bacia de um único rio quase alcança o tamanho de um continente inteiro. E olha que estamos falando de uma floresta, não de um pedaço de terra seca cheia de deserto. Falando em deserto, essa é a primeira grande diferença. Mais de um terço da Austrália é coberto por deserto. Boa parte do interior do país é praticamente inabitável, seco, quente e vazio. É por isso que quase toda a população australiana mora perto do litoral. Agora pensa na Amazônia. É praticamente tudo verde, tudo vivo, tudo úmido. Não tem essa história de área morta no meio. Cada pedaço daquela floresta está fervilhando de vida o tempo inteiro, dia e noite. E por falar em água, aqui é onde a coisa fica ainda mais absurda. O rio Amazonas sozinho despeja mais água no oceano do que os próximos 7 maiores rios do mundo somados. Sozinho. Um rio. Agora pensa na Austrália. É o continente habitado mais seco do planeta. A maioria dos rios australianos nem corre o ano inteiro. Muitos secam completamente durante certas épocas do ano. Enquanto isso, na Amazônia, o volume de água que passa pelo rio principal é tão grande que ele consegue empurrar água doce mais de 100 quilômetros dentro do Oceano Atlântico, sem se misturar com a água salgada. 100 quilômetros de rio dentro do mar. Agora vamos falar de vida selvagem, porque é aqui que a Austrália costuma se orgulhar mais. Ela é famosa por ter animais únicos, cobras venenosas, aranhas perigosas. Aquele papo todo de tudo na Austrália quer te matar. E de fato tem muita coisa perigosa por lá. Mas em número de espécies, a Austrália simplesmente não compete. A Amazônia abriga cerca de 10% de todas as espécies conhecidas na Terra. 10%, numa única região. Estima-se que existam mais de 40 mil espécies de plantas, mais de 2 mil espécies de peixes de água doce. Sozinha a Amazônia tem mais espécies de peixe do que todo o Oceano Atlântico. Isso é uma floresta vencendo um oceano inteiro em variedade de vida. E não para por aí. Cientistas calculam que uma nova espécie é descoberta na Amazônia a cada 2 dias, em média. A cada 2 dias. Isso significa que, enquanto você assiste esse vídeo, é bem provável que exista um animal ou uma planta ali dentro que a ciência ainda nem sabe que existe. A Austrália também tem espécies exclusivas, sem dúvida, coisas como o canguru, o coala, o ornitorrinco, animais que só existem lá. Mas o ritmo de descoberta, a escala de biodiversidade, isso a Amazônia deixa muito, muito atrás. Agora um ponto que poucas pessoas conhecem. As rios voadores da Amazônia. Isso mesmo, rios no céu. A quantidade de vapor de água que as árvores da Amazônia liberam é tão gigantesca que forma correntes de umidade no ar, verdadeiros rios invisíveis voando sobre o continente sul-americano. Essas correntes de umidade viajam centenas, às vezes milhares de quilômetros. E são responsáveis por levar chuva para regiões inteiras da América do Sul, incluindo áreas agrícolas enormes que dependem dessa água para produzir comida. Sem a Amazônia, partes inteiras do continente simplesmente não teriam chuva suficiente para sustentar plantações.
A Austrália, pelo contrário, sofre justamente o problema oposto: falta de chuva. Secas prolongadas são um problema histórico por lá, a ponto de cidades inteiras terem que racionar água em determinados anos. Vamos falar também sobre oxigênio, porque essa é uma das razões pelas quais a Amazônia ficou conhecida como o pulmão do mundo. Existe um debate científico sobre a porcentagem exata. Alguns estudos dizem que a floresta produz em torno de 6 a 20% do oxigênio disponível na atmosfera, dependendo de como você calcula. Mas mesmo pegando o número mais conservador, estamos falando de uma única floresta ajudando a manter o ar respirável para o planeta inteiro. A Austrália, sendo majoritariamente seca e coberta por deserto e vegetação rasteira, simplesmente não tem essa capacidade de produção de oxigênio em larga escala. Não é culpa da Austrália, é só que floresta tropical densa e deserto são coisas completamente diferentes em termos de troca de gases com a atmosfera. Agora chegamos numa parte que eu acho fascinante. Os povos isolados. A Amazônia é o lugar com a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo inteiro. Estima-se que existam mais de 100 grupos que nunca tiveram contato direto com a sociedade moderna. 100 grupos. Isso significa que agora, enquanto você ouve esse vídeo, existem comunidades inteiras vivendo exatamente como viviam há centenas de anos, sem internet, sem eletricidade, sem saber que existe algo como um celular ou um carro. Eles caçam, pescam, constroem suas casas com material da própria floresta e sobrevivem completamente isolados em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. A Austrália também tem uma cultura aborígene riquíssima e uma das mais antigas do mundo. Isso é inegável e merece todo o respeito. Mas em termos de isolamento absoluto, comunidades inteiras desconectadas do mundo moderno, é a Amazônia que detém esse título. E vamos falar de perigo também, já que essa é a fama da Austrália. Cobras, aranhas, água-viva, tubarão, a lista de coisas que podem te matar na Austrália é enorme, e isso não é exagero, é real. Só que a Amazônia também tem seu próprio arsenal de criaturas perigosas, só que em outra escala. Anacondas que podem passar de 5 metros de comprimento, jacarezaço que ficam escondidos logo abaixo da superfície da água, piranhas em cardumes, sapos com veneno forte o bastante para matar vários seres humanos com uma quantidade mínima, aranhas gigantes, algumas do tamanho de um prato. E isso sem falar em doenças tropicais, insetos que carregam parasitas, plantas venenosas que você nem sabe que são perigosas até tocar nelas. A diferença é que na Austrália, o perigo geralmente está visível, ou pelo menos catalogado. Na Amazônia, boa parte do perigo ainda nem foi completamente estudado, porque a floresta é tão densa e tão vasta que cientistas ainda estão descobrindo novas toxinas, novos venenos, novas espécies perigosas até hoje. Tem mais uma coisa que eu preciso te contar antes de ir para o próximo ponto, porque isso mexe muito com a cabeça das pessoas quando elas ouvem pela primeira vez. A Amazônia não é um bloco único e uniforme de floresta, como muita gente pensa. Ela é dividida em vários tipos diferentes de ecossistema dentro dela mesma. Tem a floresta de terra firme, que fica em áreas mais altas e nunca é alagada. Tem a floresta de várzea, que inunda todo ano quando o rio sobe. E tem a floresta de igapó, que fica alagada praticamente o ano inteiro. Cada um desses ambientes tem espécies diferentes, plantas diferentes, animais diferentes, adaptados especificamente para aquele tipo de solo e aquele tipo de água. É como se dentro de uma única floresta existissem 3 ou 4 florestas completamente diferentes, cada uma com seu próprio conjunto de regras para sobreviver. A Austrália, mesmo sendo enorme, tem uma variação de ecossistema muito mais simples. Você tem o deserto no meio, a savana em algumas partes, floresta tropical só numa faixinha pequena no nordeste do país e área costeira. É diversidade, sim, mas nada perto da complexidade que cabe dentro dos limites da bacia amazônica. E vamos falar de árvores agora, porque esse número também é de doer a cabeça. Estimativas apontam que existem mais de 390 bilhões de árvores individuais na Amazônia, divididas em mais de 16 mil espécies diferentes. 390 bilhões. Para você ter uma ideia da escala disso, esse número é maior do que a quantidade de estrelas que conseguimos ver a olho nu no céu inteiro, multiplicada várias vezes. Cada uma dessas árvores está segurando o solo no lugar, produzindo oxigênio, servindo de casa para centenas de espécies de inseto, ave e mamífero. É uma cidade vertical gigantesca, que se repete bilhões de vezes ao longo de toda a floresta. Outro ponto que quase ninguém comenta é o tamanho do impacto climático global que a Amazônia tem.
muito além da própria América do Sul. Estudos mostram que o desmatamento na Amazônia pode alterar padrões de chuva em lugares tão distantes quanto os Estados Unidos e até partes da Europa. Isso acontece porque o clima do planeta funciona como uma rede conectada, e a Amazônia é uma das peças centrais dessa rede, ajudando a regular temperatura e umidade em escala global. A Austrália, apesar de também influenciar padrões climáticos regionais, principalmente por causa de fenômenos como o El Niño e Laninha que passam pela região do Pacífico, não tem esse mesmo nível de influência direta sobre o clima do planeta inteiro. A Amazônia, de certa forma, é um dos termostatos da Terra. E não podemos esquecer dos rios dentro da própria Amazônia, porque o rio Amazonas não é o único. A bacia inteira é cortada por milhares de rios, riachos e igarapés, muitos deles ainda sem nome oficial em mapas. Alguns desses rios têm cores diferentes dependendo da quantidade de sedimento ou da vegetação ao redor. Existem rios de água escura, rios de água clara e rios de água barrenta. E quando alguns desses rios se encontram, a água não se mistura imediatamente, criando um efeito visual impressionante onde você consegue ver duas cores de água correndo lado a lado por vários quilômetros antes de se misturarem completamente. Isso já virou até ponto turístico em algumas partes do Brasil. Gente viaja centenas de quilômetros só para ver esse fenômeno de perto. E tem também a questão da altura das árvores, que é outra coisa que impressiona quem visita a região pela primeira vez. Algumas árvores da Amazônia passam dos 80 metros de altura, formando o que os cientistas chamam de dossel, uma espécie de teto verde gigante que cobre praticamente toda a floresta e impede boa parte da luz do sol de chegar até o chão. Por causa disso, o interior da floresta é bem mais escuro e úmido do que as pessoas imaginam. Quase parece que você está dentro de uma caverna verde, mesmo em pleno dia. Esse teto de árvores também cria um microclima próprio logo abaixo dele, mais fresco, mais úmido, protegido do sol direto, o que ajuda a manter a temperatura da floresta relativamente estável mesmo durante os dias mais quentes do ano. A Austrália, com sua vegetação mais baixa e espaçada na maior parte do território, simplesmente não tem esse tipo de estrutura. O sol bate direto no chão na maior parte do continente, o que só aumenta ainda mais o calor e a seca das regiões desérticas. E aqui está o fato que eu acho que resume tudo isso. Existem partes da Amazônia que o ser humano nunca pisou. Sério. Estamos em pleno século XXI, com satélites, com drones, com tecnologia de sobra, e ainda assim existem áreas da floresta amazônica tão densas, tão remotas, que nenhum ser humano jamais colocou os pés lá. A Austrália, mesmo com seus desertos vazios e suas regiões isoladas, já foi inteiramente mapeada, fotografada e explorada por satélite de ponta a ponta. Cada centímetro daquele continente já foi visto por olhos humanos, mesmo que de longe. A Amazônia, não. A Amazônia ainda guarda segredos, e é exatamente isso que faz ela ser tão maior do que qualquer comparação de tamanho no mapa consegue mostrar. Não é só sobre quilômetros quadrados, é sobre mistério. É sobre a ideia de que ainda existe um lugar no nosso planeta que a humanidade não terminou de explorar. Então vamos recapitular rapidinho. Em tamanho, a bacia amazônica quase alcança um continente inteiro. Em volume de água, um único rio bate os 7 maiores rios do mundo somados. Em biodiversidade, ela abriga 10% de tudo que existe de vida na Terra, com uma espécie nova sendo descoberta a cada 2 dias. Em clima, ela literalmente cria chuva para continentes inteiros através dos rios voadores. Em oxigênio, ela ajuda a manter o ar do planeta inteiro respirável. Em cultura isolada, ela abriga mais de 100 povos que nunca tiveram contato com o mundo moderno. E em mistério, ela ainda tem áreas inteiras que nenhum humano jamais visitou. A Austrália é um continente incrível, com uma história única e uma natureza selvagem de verdade. Isso ninguém pode negar. Mas quando você coloca as coisas lado a lado, fica bem difícil discordar do título desse vídeo. A Amazônia não é só uma floresta. Ela é praticamente um mundo à parte dentro do nosso próprio planeta. Se você gostou de descobrir isso, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo cheio de curiosidades assim.